Olá pessoal, tudo bem? Olha só, que matéria interessante, né? Vivendo e aprendendo. O impacto das eleições, bolsa, câmbio, juros, dados históricos mostram o que esperar para o ano que vem. De novo, né? A gente está falando aqui de bolsa, câmbio, juros, ou seja, investimentos, né? E aí, dados históricos, rentabilidade passada não garante rentabilidade futura, certo? Então, fazendo essa ressalva, o que é interessante é que os ciclos se repetem, né? Então a gente sempre tem que estar muito consciente quando a gente vai olhar dado histórico, tá? Justamente porque não há uma repetição, não há uma garantia de rentabilidade, certo? A única garantia que se tem é o tesouro direto com o vencimento. Isso é a única coisa garantida. O resto, nada mais, tá? Claro, o imposto de renda é garantido sempre. Basta ter a renda que está lá o imposto, tá? Bom, então a matéria é excelente, tá? Eu recomendo que vocês a leiam na íntegra. E o Bradesco, então, analisou o comportamento desses ativos financeiros nos últimos seis ciclos eleitorais. Olha aí que bacana, né, pessoal? E nós vamos olhar o quê? Nós vamos olhar a parte dos juros. Por quê? Porque os juros são a base do Tesouro Direto, certo? Porque o que acontece quando o pessoal vê o título desvalorizar? A marcação a mercado porque os juros subiram. A taxa do papel são os juros, certo? Se os juros subiram e o que você vai receber lá no fim é a mesma coisa, é um valor nominal, que é atualizado no caso do IPCA, que não é no caso do prefixado, no prefixado é sempre 1.000, se o que você vai receber lá no final é sempre igual e a taxa de juros sobe, obviamente que o seu preço unitário atual tem que diminuir. Então os juros sobem, os seus preços caem, certo? Por quê? Porque eles vão chegar no final na mesma coisa. Só que o preço fica mais barato à medida que os juros sobem, certo? Por quê? Porque o juro é mais alto, então o seu título vai dar passos maiores, mais largos em direção ao seu valor nominal, seja ele atualizado ou não, seja ele prefixado ou não. Então, pessoal, aqui ó, eles falam em heterogeneidade e só para a gente vai dar uma ampliada aqui, só para esclarecer que eles fizeram, né? Eles fizeram uma comparação que não é lá muito. Cadê aqui? Aqui é os juros, tá? Que não é lá muito clara. Porque eles pegaram, por exemplo, aqui, ó. Isso aqui é a taxa de juros de um ano, tá? É a taxa Selic. Então vejam que 2002 foi um vendaval, porque se vivia ainda uma realidade de juros muito altos no Brasil, né? O Brasil era o país da renda fixa. Quem não se lembra dessa frase? Então isso aí tá bem claro, certo? Daí, spread do swap 360 com a taxa Selic. Aí quer dizer, o swap 360 é a taxa de risco do país. E aí nós vemos que nos anos seguintes, nas eleições seguintes, esse swap ficou cada vez ficou estável, digamos assim, mais ou menos, né? Mas a Selic passou a pagar cada vez menos, né? Então, essa redução temporal que houve ao longo dessas 2 décadas, né, fez com que as coisas ficassem mais ou menos, entre aspas, estáveis, tá? Aí, depois tem essa tela aqui, que eles comparam a taxa de juros do título de 10 anos, e aí é o prefixado, com a taxa Selic em questão. E aí, de novo, né? De 2010 para cá. Fazer essa média que, na minha opinião, não tem muito valor. E aí a questão é a seguinte, pessoal. Essa taxa de 10 anos para o. Taxa de. Comparando isso com a Selic, não faz muito sentido para nós, tá? A metodologia que eles tinham que ter feito aqui era com aí uma NTNB de 10 ou de 15 anos. Aí sim, por quê? Porque é um investimento que a gente pode investir. Eu não me lembro como é que estava a Selic exatamente em 2010, 2014 ou 2018, tá? 2018 até lembro, assim. Mas
não faz muito sentido tirar um do outro, certo? Ou então coloca aí a Treasury de 10 anos do Brasil é o prefixado de 10 anos, tá? Então deveriam ter colocado isso na minha visão, tá? Mas de qualquer forma, o que, que a gente observa? A gente observa muita. Então, por que resultados heterogêneos aqui, ó? Por que heterogêneos? Porque houve. E aí é aí que eu vou fazer o link com a primeira frase que eu disse: vivendo e aprendendo, tá? Porque eu esperava um resultado completamente diferente aqui. Eu esperava um resultado mais parecido com 2018 em todos os períodos analisados. E não foi o que aconteceu, pessoal. E isso é que é muito legal. Então, por isso que o resultado é heterogêneo. Então, aqui, no caso aqui do primeiro gráfico, que não tem muito sentido para a gente, né? Foi só o dado fora da curva, foi a eleição de 2002, tá? E agora, o dado fora da curva é a eleição de 2018. Vejam só que coisa, né? E aí as outras eleições não se vê um pulo da taxa do título de 10 anos com relação à Selic, certo? Então, mesmo que a Selic estivesse muito mais alta aqui em 2010 ou 14, não faz tanta diferença assim, porque o que interessa é que a taxa de 10 anos não pulou de forma muito significativa com relação à Selic, certo? Em geral, em ano de eleição, a Selic fica estável. E aí nós vemos, então, 2018, o grande dado fora da curva, com uma abertura. Então, a taxa do pré de 10 anos, abrindo aí muitos pontos, 2,5 acima da Selic. E nas outras eleições, não. E aí a gente tem que tentar entender, tem que tentar se perguntar o que está acontecendo aqui para explicar isso. E esse assunto é muito delicado, certo? Eu vou pedir para a gente não entrar na seara da política, certo? Mas eu acho que o que resta óbvio aqui é que a eleição de 2018 foi extremamente polarizada. Por isso o gráfico desta forma. E eu creio que 2022 será polarizado, certo? Apesar dessa média aqui ser assim, eu acredito que isso aqui não representa uma informação útil para o ano que vem, tá? E o dado ser heterogêneo também não me diz nada. Por quê? Porque, assim, nós temos claramente uma próxima eleição heterogênea, uma próxima eleição polarizada, certo? Enquanto que nos demais ciclos eleitorais, o que a gente pode afirmar? A gente pode afirmar que a eleição não foi polarizada? Não sei, tá? Isso aí depende de cada um, mas talvez não tenha sido tanto quanto 18 foi e provavelmente 22 será. Mas não é só isso. É que o que eu vejo aqui nos períodos de 10 e 14 é o seguinte: é que o mercado não esperava grandes modificações na mudança da gestão da política econômica. O mercado não esperava mudanças, certo? Fosse a eleição polarizada o que fosse. Já em 2018 houve um grande receio do mercado em função de um candidato A, um candidato B, um candidato C, etc. Certo? Eu acho que para 22 isso continua. Mas de qualquer maneira, pessoal, é bastante surpreendente esse resultado aqui, em que nós esperávamos uma oscilação maior aqui e não houve. E aí você vai bater com os números. Não faça isso. Não bata de frente com os números, tá? Tente compreendê-los, que é o que eu estou tentando fazer aqui. E então, pessoal, mercado calmo nas outras eleições, esperando tanto candidato, qualquer candidato que ganhasse, né? Isso é a única coisa que explica um comportamento mais estável dos juros nas eleições anteriores. Esse comportamento estável por quê? Qualquer candidato que viesse, o mercado avaliou, tá? E aí a gente não está falando da política, a gente está falando da reação do mercado. Como é?
porque como é que o mercado interpretou os dados da eleição, e se A ou B ou C, o mercado não estressou demais, ó, porque veja aqui, ó, não passa do meio, ó, certo? Então a curva não abriu com relação à taxa Selic. A curva de 10 anos não abriu com relação à taxa Selic. Esse é o grande dado. E 2018 abriu. Eu acho que 22 abrirá. Será que não abrirá? Qual é a possibilidade de não abrir? Todos os problemas econômicos serem resolvidos? Difícil, né, pessoal? Difícil, difícil. Então, eu vejo isso. Eu acho que provavelmente o mercado vai continuar muito inseguro em 2022 com relação à tocada da política econômica, a não ser que haja, sim, uma melhora intensa, uma melhora forte da inflação, reduzindo, uma melhora forte da balança comercial, melhora forte da arrecadação, certo? Melhora forte dos gastos públicos, etc. Melhora do PIB, né? Então, dólar reduzindo, combustível baixando, enfim, empregos voltando. Acho que é muito pouco tempo para isso acontecer, tá? E, bem, o prognóstico eu acho que é delicado, tá? Mas então, pessoal, eu queria trazer essas informações aí para vocês, tá? Recomendo que vocês leiam o conteúdo na íntegra, tá? Que é um conteúdo bárbaro, sensacional, certo? E a gente sempre tem alguma coisinha para aprender, né? E eu não esperava que realmente um ponto, né? 2002 na análise só da Selic e 2018 na análise do título de 10 anos versus a Selic. Faltou da NTN-B de 10 ou de 15 anos, que traria muito mais informações, eu vejo, para nós investidores do Tesouro Direto. Mas enfim, eu acho que o mercado ficou acomodado, ficou tranquilo nas outras eleições. Na de 18 não ficou e eu acho que na de 22 também não fica. Me diz o que você pensa. Muito obrigado por ouvir. Bons investimentos a todos.